Olá a todos, meu nome é Fabrício Luiz Giacomini, eu sou advogado atuante aqui em São Paulo, nas áreas de direito civil e empresarial. Eu gostaria de agradecer o convite realizado pela presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB de São Paulo, Mônica Gama, pelo convite em gravar este vídeo. Parabenizar também a OAB de São Paulo pela iniciativa de realização desta sequência de vídeos de cultura com você. Então, iniciar de pronto a explanação do tema que foi a mim concedido. A utilização das práticas colaborativas no âmbito civil e empresarial. Talvez, acredito eu, que nem todos já ouviram falar sobre as práticas colaborativas, um método alternativo de solução de conflitos novo, que vimos tentando propagar cada vez mais, permitir o seu crescimento na nossa comunidade jurídica e acadêmica. E sim, é um desafio trabalhar com essa evolução e sedimentação, mas um desafio bastante gratificante, pois sabemos que estamos no caminho certo, de uma forma de atuação bastante importante para se mudar perspectivas do entendimento na análise de conflitos estabelecidos. As práticas colaborativas, para quem nunca ouviu dizer e não conhece ainda, é um método que surgiu nos Estados Unidos por um advogado que atuava, então, bastante centralizado nos processos judiciais. Nos anos 90, ele percebeu e entendeu, portanto, que não lhe era mais interessante atuar daquela forma da qual vinha atuando. Ele percebeu que, então, o processo judicial não entregava aquela solução que as partes buscavam. Na verdade, se agravava muito mais os conflitos a partir do seu desenvolvimento, e isso então fez ele elaborar uma carta para a comunidade dizendo que não iria mais atuar em processos litigiosos adversariais judiciais. Trouxe ali os argumentos que para ele foram pertinentes para essa decisão, publicou para a comunidade e, pela grata surpresa, não foi uma forma isolada de entendimento. Ele foi seguido por muitos outros colegas, então permitiu que este método viesse a ser desenvolvido e ganhar força no direito daquela região. E aí, aqui no Brasil, nós também identificamos algum desses mesmos elementos na atuação de alguns profissionais, então se importou, buscou-se entender melhor essa proposta elaborada por esse advogado, leitura de livros, busca de entendimento sobre esta fórmula, e aqui também se ganhou muita força e vem se ganhando cada vez mais, e nós ficamos muito felizes por isso, por essa perspectiva, por essa percepção dessa evolução deste método. Para quem não conhece, apresento e instigo-os a procurar saber mais sobre o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Acessem o site e siga esse instituto nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, para fins de conhecimento e aprofundamento das práticas colaborativas. Ali vai ter um conteúdo que está sendo produzido também com muito cuidado, com muito profissionalismo pelos profissionais que atuam nesse instituto, todos sem fins lucrativos, pelo único interesse de propagar e avançar cada vez mais com a utilização das práticas colaborativas dentro de cada cenário. Então, aqui no Brasil também se ganhou muita força, foi fundado então esse instituto, ganhou-se o Prêmio Inovare de inovação sobre a utilização das práticas colaborativas no direito de família, e o avanço também alcançou outras áreas, como a do civil empresarial.
mais de 15 capacitações realizadas pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas em âmbito nacional, nos mais diversos estados. Então, os advogados que começaram a se interessar e conhecer mais as práticas colaborativas, foi se rompendo não só aqueles com atuação no direito de família, mas também alcançando outras áreas, direito civil, empresarial. E quando eu digo nesse âmbito, a gente tem uma gama bastante ampla aí de possibilidades, desde direito sucessório, empresas familiares, direito imobiliário, enfim, a perspectiva de utilização das práticas colaborativas é irrestrito. Basta se conhecer o método, basta se acreditar no método, basta buscar a sua efetivação e a sua utilização. As práticas colaborativas não vêm a servir aos advogados, a um terceiro mediador, julgador, nas esferas quaisquer que estejam de métodos autocompositivos e heterocompositivos. As práticas colaborativas vêm servir às partes, e eu acho que é isso que é o mais importante. Nós, como os profissionais atuantes do direito, a nossa preocupação sempre tem que ser a melhor entrega de uma prestação de serviço jurídico com foco nas partes, o que elas buscam e o que é mais importante dentro de um conflito, a solução, a pacificação social a partir da resolução daquele conflito. E as práticas colaborativas, portanto, elas vêm entregar as ferramentas necessárias para esta satisfação. Há muitos desafios, há muitos percalços a se enfrentar, sim, para que cada vez mais se utilizem e se identifique a pertinência e qualidades e características desse método, que em primeiro momento para alguns pode soar estranho, como algo ineficaz, como se algo impossível de se atingir pela sua construção. Mas, na minha percepção, é exatamente o contrário. Quanto mais se entender e quanto mais se muda o foco e se muda esse paradigma de conhecimento, de atuação adversarial combativa entre os advogados e passa-se para a colaboração. Isso não quer dizer que os advogados vão estar deixando de representar os seus clientes da maneira mais eficiente possível, muito pelo contrário, vai ser num ambiente onde seja possível essa troca de uma maneira mais substanciosa, com mais transparência e com mais qualidade para se entregar o resultado que se espera para os clientes. A resolução daquele conflito, a resolução que não é aquela primeira que pode parecer para uma parte ou outra. As partes, às vezes, muitas das vezes, procuram os advogados como se já tivesse a resposta pronta. Eu preciso que a parte adversária me pague uma determinada quantia por um descumprimento contratual, por exemplo. E, na verdade, a solução, ao final, pode ser que não seja esta. Pode ser que se encontre, de uma forma criativa e a partir de um desenvolvimento de construção do conflito, soluções muito mais eficientes e pertinentes para aquela parte do que o que inicialmente ela se pensou. E o que a gente vê com o desenvolvimento de todos os outros métodos é muito isso. As coisas elas vão se alterando conforme o desenvolvimento dos momentos e fases processuais de cada resolução de conflito se desenvolva, vão se mudando perspectivas e vão se criando possibilidades. Só que em outros ambientes essas possibilidades acabam não sendo possíveis de serem melhores trabalhadas e se atentar a elas como a práticas colaborativas vai permitir, por esse contato muito próximo entre advogados e partes e outros profissionais que venham agregar esse desenvolvimento de solução de conflitos com outras especialidades. E aí é um outro ponto bastante importante das práticas, que é a multidisciplinaridade dos profissionais que vão trabalhar nelas. Não só com conhecimentos diferentes, mas com interação entre esses profissionais, uma interdisciplinaridade que permite com que as partes entendam muito melhor o conflito no qual estão inseridos, saibam lidar melhor com esse conflito, então se tornem mais capazes de poder negociar e chegar a um bom termo de acordo. O objetivo com as práticas colaborativas, de fato, vai ser esse: encontrar um acordo efetivo que satisfaça ambas as partes, mas um acordo que não se baseie único e exclusivamente em técnicas de negociação. Técnicas de negociação vão ser muito importantes,
A atuação dos advogados vão ser muito importantes, se pontuar limites e interesses de cada parte vai ser importante, mas o acordo ele vai transcender a uma mera poder de barganha. Vai ser algo construído a partir de análise probatória, fática, com análise de especialistas que venham dar pareceres, venham não só dar pareceres sobre determinada parte técnica daquele conflito, mas contribuir também em reuniões e interação com as partes, conforme a pertinência, conforme elas vejam necessidade para superar algum entrave que é encontrado no desenvolvimento desta forma de solução de conflito. Então, vão permitir que esse acordo seja construído de uma forma substanciosa, na qual essa parte, então, vai se sentir, inclusive, o que muitos estudos mostram, como a mediação como um acordo celebrado a parte se sente muito mais disposta a cumpri-lo do que quando é uma decisão imposta por um terceiro e a parte não se sente privilegiada ou atendida por aquela prestação jurisdicional ou por uma autoridade julgadora privada. Então, tem todas essas características e é isso que permite identificar as práticas colaborativas como um método bastante interessante de atuação, não numa área específica, como alguns às vezes podem... práticas colaborativas servem então para o direito de família. Não, práticas colaborativas, como eu disse, servem para todos os conflitos. Basta que o advogado conheça esta ferramenta, saiba como utilizá-la, encontre no advogado da parte contrária um advogado com essas mesmas qualidades, e veja nas partes essa predisposição de possibilidade que eles entendam de trabalhar com essas ferramentas. Então, quais são essas ferramentas efetivamente? O que então permite a construção dessas práticas colaborativas? Porque alguns podem entender pelo que eu já disse, eu sou um advogado colaborativo, eu sou um advogado que busca ouvir a parte contrária, o advogado da parte contrária, eu tenho um bom trato com a parte contrária. O que diferencia, então, a atuação desta forma de uma atuação dentro das práticas colaborativas? Parte, primordialmente, da sua base na celebração de um termo de participação. Assim como as partes celebram contratos, e por mais que em contratos a gente diga, quando está se celebrando o contrato, as partes ainda estão naquele namoro, está tudo bem entre as partes, não é bem assim. Celebração de contratos tem momentos bastante tensos, de discussões de cláusulas contratuais, e se chegar a um bom termo sobre o contrato é muito dificultoso, e as partes precisam encontrar uma forma de comunicação pelo interesse bem comum de se fechar aquela relação e ter uma troca aí de direito de relações comerciais, econômicas que interessem ambas as partes. Então é isso que instiga as partes a celebrarem um contrato. E por que não pensar que, por mais que exista um conflito entre as partes, elas entendendo que a melhor forma de elas resolverem aquilo é pelas práticas colaborativas, em que então elas vão celebrar um contrato, um termo de participação entre elas, que vai estipular o como que vai ser desenvolvido este método. É neste contrato que vai se estabelecer essa dinâmica a partir de pressupondo-se que existam 2 advogados colaborativos de cada lado, isso é primordial, por isso que é tão importante a capacitação desses profissionais, porque, como eu disse e repito, não caia na falsa percepção de que eu já tenho uma formação colaborativa, eu me considero um profissional bastante aberto à conversa, com as técnicas efetivas que vão conduzir à possibilidade de aplicar as práticas colaborativas. Então, existindo esses advogados de cada parte, um de cada lado, convidando as partes, analisando que as partes são capazes, estão interessadas em utilizar esse método, elas podem, ainda que estejam em desacordo com todo o conflito ainda, e essa vai ser uma segunda etapa de avanço na relação, estabelecerem como que elas querem concluir aquele procedimento. Elas especificamente, elas não vão esperar que uma lei processual diga qual é a próxima etapa do conflito entre elas, então eu vou ter 15 dias para me manifestar, a outra vai ter 15, elas vão estabelecer ali
como que elas podem fazer aquele negócio processual. A nossa lei nos traz esse benefício e as práticas colaborativas é a entrega desse resultado, de uma forma prévia, eu sabendo que eu não quero estar na mão de terceiros, quaisquer que sejam, basta os advogados bem capacitados e bem formados, que as partes confiam neles, sentarem e estipularem como que vai se estabelecer a dinâmica daquele procedimento e então fazendo esse termo de participação. E as características que vão estar inseridas nesse termo de participação, quais serão? Um compromisso de não litigância, então, enquanto aquela equipe estiver formada, enquanto nós estivermos no trâmite da execução das práticas colaborativas, não pode uma parte um belo dia acordar e falar, eu vou para o Poder Judiciário, vou lá e faço minha petição inicial e protocolo perante o juízo. Então, isso vai estar rompendo aquele termo de participação e frustrando o prosseguimento das práticas colaborativas. Então, esse termo de não litigância é um compromisso para que as partes se mantenham naquele desenvolvimento, acreditando que, lembrando-as a todo momento que elas escolheram aquilo pelas características e benefícios que a prática traz, que é essa liberdade, essa celeridade, esse controle das partes e essa voluntariedade que permite elas tomarem alguns caminhos não tão ortodoxos como outros métodos são mais pragmáticos em determinadas etapas. As partes são capazes de avançar e retomar, se avançou-se muito numa produção de provas e precisa retornar um pouco porque está uma coisa mal resolvida ainda da relação entre as partes pessoais, não se iludam também que não existe sentimentos humanos que as partes desenvolvem entre si de que não acredito mais na parte contrária, esse cara está tentando me roubar, está tentando me prejudicar, eu não quero ouvir o que ele tem a dizer. Não, você vai ouvir o que ele tem a dizer, você vai construir minimamente uma possibilidade de superar esses sentimentos para se conversar especificamente do que seja o cerne daquele seu conflito. Que você então consiga alcançar aquela solução que seja não só mais benéfica a você, mas para a outra parte, e que vai produzir muito mais riqueza para os dois em conjunto e separadamente. E é isso que se buscará com as práticas. Então, é por isso que a importância dessa não litigância e por a importância dessa celebração desse termo de participação, que sempre vai lembrar as partes sobre essas características. Junto a essa característica do termo de não litigância, na característica de não litigância no termo de participação, também vai ter a questão da retirada da equipe. Então, caso depois do desenvolvimento não se chegue ao acordo, que é o objetivo final das práticas, as partes têm que saber que aquela equipe que atuou naquele procedimento como um todo não poderá continuar representando-a no âmbito heterocompositivo de litígio que se siga posterior às práticas. Isso também é um incentivo às partes para que elas relembrem o quão importante é elas estarem firmadas e fincadas no interesse de realização das práticas colaborativas, porque se não assim não fosse, em qualquer momento, em qualquer menor momento que a parte não se sentiu que foi atendido o que ela queria, ela sai daquela negociação. E as práticas não é isso. As práticas é entender que esse que é o ponto. Em todos os procedimentos acontecem algumas coisas que as partes não querem que aconteça. Só que elas precisam se manter naquele procedimento para ter o resultado final. O resultado final nos métodos heterocompositivos vai ser a imposição de alguma coisa por um juiz ou um árbitro. Se eu superar aquele momento de insatisfação porque eu não fui atendido em algo que eu queria, a parte talvez sentiu que a outra foi atendida de uma forma mais elevada e se sentiu prejudicada, depois com o desenvolvimento, isso não quer dizer que o acordo não vai ser bom para essa parte que se sentiu inicialmente não tão atendida por aquela questão. E por isso que a importância desses elementos de não litigância e retirada da equipe, para que essa parte, ainda que em algum momento aconteça esse sentimento dela, ela possa se manter no desenvolvimento das práticas. E por fim, o terceiro pilar que então sedimenta as práticas colaborativas é a transparência.
E quando a gente fala em transparência numa resolução de conflito, principalmente quando a gente olha para os conflitos em si, é muito comum que as partes queiram guardar algum documento, alguma informação, alguma prova que ela tenha contra a parte contrária ou que a incrimine de alguma situação específica que a prejudicaria para a busca do seu direito efetivo e meça o quanto que as provas pertinentes ou não a se produzir. Isso em outros métodos, ok. Mas nas práticas, a percepção é uma outra. Quanto mais informação se trouxer, quanto mais transparente essas partes forem uma com a outra, para explicar o porquê que eventualmente uma determinada resolução que a outra parte está propondo não funciona para ela por tais características, e trazer elementos que substanciam essa percepção, é isso que vai permitir uma parte entender a outra, e isso que vai permitir que os advogados, então, com as suas habilidades, façam as partes perceber o que se necessita para se chegar a um bom acordo. Sem a transparência, sem esse requisito, se as partes estiverem uma escondendo algo da outra para esse poder de barganha, e não só de barganha, mas para não dizer o que realmente se refere àquilo, mina muito mais, prejudica muito mais as reais possibilidades dos advogados trabalharem com possibilidades. Dentro desses 3 tripés, então, nós temos aí essa celebração desse termo de participação, 2 advogados colaborativos, 2 partes interessadas em resolver o conflito por este método. E aí entra outra característica muito importante das práticas, que são esses outros profissionais com outras expertises, com outros conhecimentos que vêm agregar. E aí talvez eu faça uma separação um pouco mais efetiva das práticas civil empresarial para o direito de família, pois se fala muito mais na área de direito de família desses outros profissionais serem profissionais de saúde mental, os terapeutas, que vão trabalhar com a parte emotiva do casal que está numa separação, guarda de filhos, etc. Vai trabalhar essa parte emocional com os filhos, então esse terapeuta da saúde mental no direito de família, ele vem com uma carga muito mais presente desde o início. Se fala não só nele, mas também no neutro financeiro, que vai analisar a situação financeira daquele casal para dar a sua opinião e trazer a perspectiva técnica do que aquelas partes precisam para se resolver aquele conflito. E aí no direito civil empresarial, não só esses 2 profissionais continuam sendo importantes, o neutro financeiro, um especialista contábil, continua sendo importante para muitas das questões de âmbito civil empresarial, discussões societárias, apuração de haveres dentro de uma sociedade. O especialista em saúde mental ele continua sendo importante, como eu disse durante a explanação. É bem razoável se esperar que as partes que estão em conflito tenham muita emoção carregada, independente dos exemplos que a gente possa usar, isso sim é algo presente que vem das partes quando estão em conflito, e um profissional da saúde ele pode ser interessante para trabalhar com essas perspectivas e focar em os advogados na parte jurídica e avançar em alguns momentos que nem eu disse, que as partes possam não estar então interessadas em seguir com o procedimento. E surge para as áreas civil empresarial outras figuras de experts, os outros experts que nós chamamos, outros especialistas, de acordo com a necessidade técnica daquele conflito. Se eu estou com uma questão de vizinhança, eu estou com um problema com o meu vizinho, de que eu não sei quem tem a responsabilidade efetiva de pagar o dano que foi sofrido por uma das partes. Os advogados colaborativos, cada um tem a sua tese e vai estar defendendo com unhas e dentes a perspectiva do seu cliente, dizendo, não, a responsabilidade não é do meu cliente, a responsabilidade é da parte contrária. E o outro advogado vai estar dizendo o contrário. Eu preciso, então, de um especialista neutro, que não é tão diferente de um perito judicial no Poder Judiciário. Uma pessoa neutra que vem dar um parecer e falando, olha, olhando aqui as características dessa questão que está sob debate, o meu laudo é de que a responsabilidade é de tal pessoa, ou não atribuo a responsabilidade, mas atribuo o que aconteceu, e com base nessa atribuição se torna capaz os advogados apresentarem para as partes, olha, diante do que é a questão técnica, sim, tem uma questão aí de atribuição de responsabilidade para um e para outro.
Não só isso, esses especialistas atinentes a cada parte, que nem eu disse, uma questão de apuração de haveres, os sócios estão brigando sobre quanto que é devido para um e para outro. Eu chamo um especialista, um perito, um neutro, que vem dizer e vai atribuir os cálculos necessários para aquela apuração de haveres. Isso nem sempre se resolve a questão no âmbito de conflito civil empresarial, mesmo com parecer. Se a gente fizer o raciocínio com base no processo judicial, depois do parecer do perito judicial, pode ser que as partes queiram produzir provas pelos seus assistentes técnicos. E aí esses assistentes técnicos, teoricamente, iriam debater em cima disso. Só que isso é aquela mentalidade de que você querer sempre buscar a vantagem da vitória para você especificamente. O laudo do perito judicial ele já é mais do que suficiente para trazer as partes técnicas. A questão do assistente técnico é sempre aquela opinião um pouco mais puxada para a sardinha do cliente que ela está representando. Então, não há necessidade especificamente disso dentro das práticas colaborativas. Tendo aquele laudo neutro, parte-se da presunção de que aquele é um norteador técnico para aquela questão. Não impede de uma parte ou outra falar, não concordo, quero uma opinião de terceiro. Essa opinião precisa ficar claro para as partes que aquela parte vai procurar uma opinião de terceiro, às vezes para tirar uma dúvida sobre aquilo, e a outra parte, ok, você pode procurar, essa opinião de terceiro não vai vincular, mas se você quiser uma opinião de terceiro, os custos vão ser com você, e eventualmente o que vier a gente avalia para ver essas questões. Então, é essa possibilidade de se trabalhar com as informações e as questões técnicas que estão sendo trabalhadas. E vai além ainda disso. Não só, às vezes, essa parte técnica é fundamental para se estabelecer e se chegar a um bom termo, é uma produção de provas do que está acontecendo. Às vezes, por mais que os advogados colaborativos sejam colaborativos e estejam construindo um diálogo para trabalhar bem com todos os elementos que estão vindo à tona, eu posso ter uma visão de estudos sobre determinada tese e o meu colega da parte contrária uma outra tese. E aquilo deixa as partes, então, naquele conflito. Não, eu confio no que o advogado está dizendo, a outra está dizendo que também confia no que o outro advogado está dizendo. Não se chegou numa superação daquele impasse efetivamente. Se contrata, então, um outro especialista, um advogado externo, um parecerista, para ele vir dizer e falar, bom, meu norte é este. As partes então vão estar capazes de formar o seu convencimento e chegar a um bom termo de acordo, com criatividade, com técnicas de mediação, de brainstorm, de convidar aquelas partes para se sugerir alternativas para a solução daquele conflito, não se manter em uma única saída para aquele tipo de solução. E é isso que enriquece de uma maneira muito substanciosa e significativa a utilização das práticas colaborativas. A figura desse neutro financeiro, desse profissional de saúde, desses outros experts que vão ajudar com interdisciplinaridade as partes a entenderem melhor o que estão lidando e as possíveis soluções que são possíveis naquele caso. Por mais que também às vezes chegue a uma questão de que tal parte deve 100% que a outra estava requerendo desde o primeiro momento. Só que essa parte que deve, ela fala, ok, então eu entendi que realmente eu devo. Só que eu não consigo adimplir uma satisfação da parte contrária nesses termos. Será que a gente não consegue encontrar uma solução alternativa para entregar uma satisfação da parte contrária? Porque se eu partir do pressuposto, então, de que vou impor, me deve 100 mil, então 100 mil vai virar um título executivo e eu vou procurar o Poder Judiciário para me satisfazer daquele valor. Será que realmente isso vai dar a satisfação para a parte contrária e realmente ela vai encontrar a liquidez na outra parte de que ela necessita para satisfazer esses 100 mil reais, enquanto a outra pode oferecer outras possibilidades desse pagamento, inclusive com parcelamentos, com moratória, com prorrogação no início da primeira parcela, com perspectivas de outros negócios que estejam ali se mostrando, muito em virtude porque neste ambiente das práticas colaborativas, então essas partes elas vão ter estabelecido um diálogo muito mais aprofundado, elas vão ter se permitido haver trocas que lhes permitam encontrar soluções muito mais criativas. Então é este um cenário
que eu acho bastante introdutória e bastante importante, que sedimenta talvez para os colegas profissionais essa percepção das práticas colaborativas e o quão enriquecedora ela pode ser na sua utilização. Basta que cada vez mais colegas se capacitem, cada vez mais colegas se interessem por este método, e uma vez que cada vez mais colegas conheçam, vão apresentar muito mais para os clientes, e eu não tenho dúvida, somos advogados, mas também somos clientes em diversas situações da nossa rotina e de dia a dia. Me colocando numa situação de parte, eu me vejo muito mais interessado num método no qual eu vou ter muito mais o controle e a capacidade de encontrar soluções muito mais efetivas para o meu problema. Não necessariamente aquela primeira pensada ou aquela primeira que eu manifestei como do meu interesse, mas uma construída em conjunto com outra parte, no qual ela seja convidada, inclusive, a se sentir interessada no seu cumprimento, do que eu querer ficar impondo e procurando depois uma execução de uma sentença ou o que quer que seja, de que a outra parte não está tranquila e satisfeita com aquela solução. Então é isso, gente. É um prazer ter falado com todos vocês. Espero que tenham se interessado pelo vídeo, pelo conteúdo dele. Repliquem, incentivem outros colegas a assistirem e nos procurem. Estamos aí 100% de portas abertas na nossa comissão, na OAB, nossas comissões, no Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, para recebê-los e trocarmos ideias, conteúdos, informações da forma mais completa possível. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que tenham gostado e façam bom uso deste vídeo. Um abraço.